aconteceu esse ano, em que plantaram tomate e colheram selic, né? E a questão de não ser recomendável buscar poupança externa para coordenar um ciclo interno de investimento. Então, onde está esse valor não valorizado e qual o desenho de coordenação política desse bloco de investimento que você talvez acredito que já tenha pensado, né? E o segunda questão que foi colocada agora, a questão da desconcentração e democratização das formas relacionais da comunicação e informação, né, que são fundamentais, você mesmo disse, que é onde o valor se valoriza também, né? São vetores de poder, são vetores de riqueza. A relação dessa... a saída seria pelas novas redes digitais, pela tecnologia que vai se tornando mais disponível, que pode se contrapor aí a essa concentração analógica de poder da mídia tradicional, né? Como você vê isso? Ok? Obrigado, Fábio. Anne, você agora. Como depois dela aqui parece que só tem mais 3 inscritos, é 3, né? 3. A gente está encerrando as inscrições, né? E aí faz uma fala final dele, que ele pode ser com mais tempo para não fazer uma nova rodada e uma nova fala dele e tal, né? Obrigado. Então, meu nome é Anira Montan, sou doutoranda na Universidade de Brasília e pesquiso a responsabilidade social empresarial. Então, acho que o Polanyi explica bastante bem como o capitalismo se adapta para se reproduzir. E, enfim, concordo com a análise do peso das transnacionais agora, que sejam de origem brasileira ou estrangeira. Minha pergunta é quais são as ferramentas que ainda existentes das instituições políticas para influenciar a forma de fazer negócio? Não vamos pedir assim, parar o comércio internacional, mas como fazê-lo? E quais são os principais eixos de ação do governo brasileiro nesse sentido? Obrigada. Obrigada. Agora, Renato. Renato Balbim, do IPEA. Bom dia a todos e a todas. Márcio, fazer, não uma pergunta, mas gostaria que você jogasse luz sobre um ponto que eu entendo óbvio, que para a gente chegar a pensar numa política mais transformadora e totalizante, que é a questão do urbano e da cidade no Brasil. Dentro, aí um dos pontos que eu acho bastante interessante da sua fala é a questão dos inúmeros conflitos e a incapacidade hoje de hierarquizar conflitos e tratar de questões mais totalizantes. Qual o papel que a cidade hoje, num país 85% urbano, que se urbanizou uma velocidade extraordinária, reproduzindo mecanismos de profunda desigualdade, segregação e fragmentação, qual o papel dessa cidade? O que a gente, né, o que ela pode, pensando em novas políticas para o urbano, né, transformar? Uma vez que a gente continua reproduzindo o mesmo mecanismo de fragmentação, segregação, políticas setoriais, etc. Isso com um adendo aí, lembrando o professor Milton Santos, que já no início dos anos 90 falou do período popular da história, que é o que eu acho que a gente está adentrando, quando esses meios de novas tecnologias de comunicação e etc. são apropriados também por aqueles ditos excluídos, né? Acho que tivemos assim a apresentação a primeira vez para o grande público brasileiro de como essas tecnologias são apropriadas, né? Ou seja, a periferia está tomando conta de uma parte importante dessa nova esfera pública, né? E é uma periferia que continua com as mesmas crises de acesso à infraestrutura, aos bens, aos equipamentos, etc. E a política não está dialogando com isso, política urbana. Qual o papel da cidade, então, no nosso futuro? Obrigada, Renato. Por favor, quem que levantou a mão é você. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, por favor.
Na realidade, são 3 perguntas. É Paulo, eu trabalho na FAO. O Márcio tinha colocado que ele não via como voltar na questão da existência de estados nacionais e tinha colocado também da questão da fragmentação. E ele colocou a questão dos impérios se tornando países, né? Hoje, os países se agregando em grupos regionais econômicos não seria uma outra forma de você voltar, talvez um pouco mais moderna ou mais complexa, mas de você voltar a uma espécie de império? Essa é a primeira. A segunda, o Diogo tinha colocado a questão dos instrumentos de gestão e do direito administrativo, e mais cedo o secretário tinha colocado a questão da responsabilidade fiscal, né? E eu queria saber se não existe uma forma ou uma melhoria na gestão capaz de melhorar essa responsabilidade fiscal, ou como que vocês veem essa questão da integração, responsabilidade fiscal, gestão da política pública. E um terceiro ponto que não apareceu, mas que é uma coisa que sempre, né, me incomoda, é a questão controle, execução, participação popular, que eu poucas vezes vejo essa questão sendo relacionada. Quer dizer, você tem um governo federal que é normalmente muito bem equipado em termos de pessoas, que é normalmente quem define as políticas. Essas pessoas normalmente são muito bem pagas. Na execução, você tem pessoas que não são tão bem pagas assim no ambiente local. E aí a gente, em vez de tentar equiparar essa questão, a gente fica tentando buscar a execução por meio da participação popular, como se ela fosse resolver todos os problemas, né? Não estou tirando o mérito da participação popular de forma nenhuma, acho que ela é fundamental. Mas acho que talvez falte à questão do governo federal ouvir um pouco mais a ponta na execução, ou talvez até dar condições melhores na execução. Acho que todo mundo que trabalha nos ministérios já deve ter percebido a dificuldade que é de você conseguir um projeto, por exemplo, que venha com condições mínimas da ponta, né? Isso demonstra claramente como que a ponta, ou como que a execução das políticas públicas ela está precária. Qual que seria o papel do governo federal, então, no fomento a essas condições de execução, e não só na questão do controle e da formulação das políticas? Obrigado. Obrigado, Paulo. Gente, tem mais alguém? Tem Elisa, né? Mas, além de Elisa, tem mais alguma pessoa que queira falar? Benoni? Tá. Então, agora, Elisa, por favor. Aí encerramos, né? Depois do Benoni, encerramos, né? Aí, o Diogo... o Diogo está inscrito também. Então, depois é o Diogo. Bom dia, Elisa, da Secretaria Nacional de Juventude. Agradecer muito essa mesa, acho que ajuda a gente a pensar, né? Isso é sempre muito bom. Mas queria voltar para um tema que eu acho que tanto o professor Márcio quanto o Diogo tocaram bastante, que foi o tema de como que a gente consegue transformar ou dialogar com todas essas questões na perspectiva da gestão da política pública, efetivamente, de um Estado que atue, né, nos marcos das questões que foram colocadas aqui. Eu acho que é importante a gente recuperar aí um ganho que não foi pequeno, né, de sair de um ideal, de um ideal, na verdade, muito mais no discurso da mídia e de uma certa elite política, de um Estado enxuto, né, para um Estado efetivamente atuante, presente, e que é o ideal, digamos assim, que a gente vem construindo nesses últimos 10 anos e que soma com o que a gente tem ouvido nas ruas de mais e melhores políticas na perspectiva do que o Diogo colocou. Quer dizer, a demanda nas ruas não foi por menos Estado, foi por, a gente poderia dizer, de um modo bem genérico, né, aí, por mais políticas públicas e não por menos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente teve aí um ganho ideológico mesmo nesse debate, que talvez a gente não tivesse há 20 anos atrás. Talvez, há 20 anos atrás, esse não fosse o que a gente viria nas ruas se a gente tivesse um contexto parecido de enfrentamento, digamos, ou de aproximação de tantos temas e tantas questões que
confluíram para a perspectiva de mais e melhores políticas e não para um Estado enxuto, que esse, na minha opinião, não era o tema que estava nas ruas, né? E eu acho que, nesses últimos 10 anos, a gente tem um ganho também importante, que foi justamente essa incorporação do enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas como um tema central para as políticas públicas, numa perspectiva dos múltiplos marcadores que constroem essas desigualdades sociais, não só as desigualdades econômicas, mas de classe, portanto, mas de gênero, raça. Eu concordo que idade, e principalmente o tema rural-urbano, eu acho que menos, mas a gente perceber que esse tema da desigualdade ele pode ser um tema percebido não só, não numa perspectiva de fragmentação, na minha opinião, mas na perspectiva da soma das desigualdades, uma perspectiva da interseccionalidade das desigualdades, né, que a gente não precisa reforçar, mas, né, a condição que soma raça, gênero, local de moradia, situação de acesso a bens e políticas públicas, a gente percebe hoje no governo com um entendimento de que essas são desigualdades, que as desigualdades elas são diferenciadas. Eu acho que isso foi um ganho também. Eu acho que o tema mais complexo é justamente como que a resposta, como que a gente consegue fazer uma resposta na perspectiva que o professor Márcio colocou, né, uma perspectiva totalizante, que olhe para o longo prazo, sem perder essa perspectiva que eu acho que foi um ganho, de que as desigualdades vão continuar sendo de soma, de intersecção, e não necessariamente que nós vamos caminhar no enfrentamento dessa desigualdade de forma homogênea. Então, acho que a gente conseguiu isso como um ganho de análise, digamos assim, de governo, mas eu acho que as nossas respostas ainda estão muito aquém. E, principalmente, eu acho que um tema importante que foi colocado também na fala é como que a gente soma isso com a ideia de um Estado eficiente que não seja, aí usando um termo bem weberiano, digamos assim, na perspectiva da especialização. A especialização, eu acho que foi muito bem colocado, não é o que tem sido como melhor resposta de gestão, mas qual, então, seria? Como que a gente soma um Estado eficiente com essa perspectiva de olhar que seja na perspectiva da grande política, como acho que foi colocado aqui, bem colocado, mas que não perca isso que eu acho que foi um patamar conquistado e que, de certa forma, a sociedade se percebe incluída nesse processo. Eu acho que isso também está nas ruas. Quer dizer, não pela fragmentação, mas pela soma do entendimento de que a desigualdade é bem mais complexa no Brasil e que ela começou apenas a ser enfrentada na sua complexidade. Então, como que a gente pode avançar um pouco nessas questões? Obrigada, Elisa. Benoni, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Benoni, eu trabalho aqui na presidência, trabalho na coordenação de serviços gerais. Márcio, no meio disso tudo que você colocou, como é que fica a construção do socialismo? O presidente Lula, na fundação do PT, ele dizia o seguinte, no final da carta, né, de princípios do partido, ele dizia o seguinte, não há socialismo sem democracia, nem democracia sem luta. Né? E acredito que a história do PT, a história do Brasil nesses últimos 10 anos, ele se confunde muito com a história da produção daquilo que o Partido dos Trabalhadores, né, construiu nas suas convenções, nos seus encontros, né, e aponta para uma perspectiva de construção de uma sociedade socialista, que a gente sabe que não é só um projeto nacional. Né? A construção do socialismo ela se dá numa perspectiva internacional. Aí eu pergunto, no meio disso tudo, como é que você vê esta construção nestes últimos 10 anos de governo, onde tem esta orientação? Obrigado. Obrigada. Agora, após a fala do Dr. Diogo, a gente vai passar para o Márcio. Tá? Eu não... Só vou fazer 2 comentários rápidos, vou deixar para o Márcio responder as outras questões. Na verdade, queria responder a pergunta sobre a questão da gestão e falar do meio ambiente. Eu acho que, sobre a questão da gestão, quando a gente para fazer um debate como esse, eu acho que é um momento também que a gente tem que refletir sobre a capacidade que a gente tem de, mesmo no modelo incremental, de batalhar em cima das coisas que a gente já tem hoje, na capacidade que a gente tem de fazer coisas muito, muito boas. Queria usar um exemplo, porque tem uma figura aqui, o Zé Augusto, que 2 pessoas do MDS falaram. Se você pegar o que era o MDS há 10 anos atrás, o que o MDS é hoje, em termos de capacidade de executar políticas públicas que façam bem para o país, você tem uma melhoria de gestão, e acho que a ministra Tereza tem insistido nisso, que a gente fez, na verdade, uma grande reforma do Estado, fazendo o Estado girar um pouco de ponta cabeça e atingir uma parte da população que estava lá debaixo do tapete, que era completamente excluída.
tudo isso talvez tenha sido feito sem que a gente tivesse uma grande narrativa, ou uma narrativa forte, ou grandes teses que aparecem nos jornais todos os dias. Mas foi feito também com boa parte do esforço dos gestores e boa parte do esforço de pensamento da administração pública para reverter um problema que o Estado só cuidava de uma parte de 20 milhões de famílias do Brasil e deixava a parte mais importante, talvez, debaixo do tapete. Então, é possível incrementar melhorias na gestão pública. Eu acho que quem trabalha aqui, enfim, todo mundo que está aqui na Secretaria de Administração sabe o quanto a gente poderia fazer as coisas ainda melhor, quanto tem espaço mesmo nas limitações que a gente tem para fazer as coisas andarem melhor. E quanto é importante que a gente faça isso. Mas, de fato, algumas coisas grandes a gente tem que pensar. E aí a pergunta do companheiro da FAO, de fato, hoje a gente tem uma estrutura combinada de execução orçamentária, de controle, de direito administrativo, que, de fato, a gente precisa mudar. Acho que se a gente fosse, dentro da gestão pública, se tivesse uma revolução nesses aspectos, acho que boa parte, a liberação do ciclo de investimento, o atingimento das políticas públicas, mais investimentos em saúde e educação, a gente conseguiria, com uma mudança nesses 3 eixos, na questão da execução orçamentária, do direito administrativo, né, e da forma como a gente faz gestão pública. Então, tem um espaço grande. Sobre a questão do meio ambiente, eu acho que foi porque eu acho essa questão fundamental. Quando eu tratei do tema do materialismo, acho que são 2 grandes farsas, né? A ideia de que as pessoas tendo cada vez mais vão ser mais felizes, e essa é uma mentira que contam para a gente desde criança e a gente acaba acreditando nela. Não pode ter muito pouco também. Se tiver muito pouco vai ser triste, mas não significa que tendo cada vez mais vai ser mais feliz. E acho que tem a dimensão, e foi muito bom você ter colocado o dedo na ferida, porque é essa dimensão ambiental mesmo. E, de fato, acho que a dimensão, os ambientalistas sempre colocaram de uma forma muito clara essa dimensão totalizante, essa dimensão internacional, a dimensão humana também, né? Os bons ambientalistas sempre colocaram a questão da dimensão humana também. Acho que é uma parte, do ponto de vista das ações de governo, acho que a gente tem muita coisa que a gente faz que a gente está falando muito pouco sobre ela. E acho que o teu chamado é bem importante para a gente refletir sobre isso. Por fim, eu queria dizer uma coisa, gente. Eu não queria ir contra a corrente, mas eu acho que as coisas estão melhorando. É uma má notícia para o pessimista, né? A gente falar que a coisa está melhorando. Porque se a gente pegar a democracia brasileira, que ela era 20 anos atrás, os instrumentos que a gente tem hoje, inclusive de fazer o atendimento rápido às demandas que apareceram, ser ágil dos instrumentos de construção de instrumentos de gestão que dê vazão a essas demandas, de recolocar o nosso projeto político em termos de perspectiva da melhoria da população brasileira, em termos de um projeto de desenvolvimento. Eu acho que hoje a gente tem todas as condições de fazer isso. Não há nada que nos impeça. Obviamente, isso não vai ser feito sem conflito. E aí acho que foi uma fala tua, Márcio, talvez tenha sido extremamente importante de lembrar que existem conflitos na sociedade, que os conflitos não são todos iguais, existe uma hierarquia de conflitos e que a gente tem que enfrentar determinados conflitos com mais força ou antes de enfrentar outros. Mas eu acho que a gente tem todas as condições de fazer isso. Se teve uma coisa que a democracia, a Constituição de 88 trouxe de bom, é essa capacidade que a gente tem de, nesses momentos, entre aspas, de crise, você ter uma resposta bastante boa. Queria fechar minha fala com 2 coisas, né? Eu estava lendo aquele livro do Zizek, né, do Slavoj Zizek, sobre o ano que pensamos perigosamente, né, que ele estava analisando as manifestações dos indignados, ele está analisando as manifestações de 2011. E uma coisa que ele traz, que é bem interessante no livro, é que boa parte das manifestações que ocorreram no mundo ocorreram organizadas por estudantes, ou seja, gente que estava estudando, de alguma maneira incluído, mas estudantes que não estavam conseguindo, não é que eles não estavam conseguindo arrumar emprego, eles não estavam conseguindo arrumar o emprego que eles queriam.
né? Isso é bastante importante, porque, se você for ver, do ponto de vista do governo, o cara estuda e tem emprego, nós somos extremamente bem-sucedidos. Porque ali na nossa estatística, o cara está na melhor coisa, está empregado, tem o ganho de renda, é classe média. Então, na nossa estatística, esse cara é o cara mais feliz do mundo, sendo que boa parte das indignações que surgiram no mundo surgiram dessa camada que estuda, está incluída de alguma maneira no mercado de trabalho, mas está absolutamente insatisfeita com o rumo do mundo, né? E é bastante importante porque o governo reagir a isso. O governo é meio grosso, meio grandão, tem alguma dificuldade de reagir a esse tipo de coisa, mas acho que a gente está trabalhando. A presidenta assumiu um protagonismo bastante importante e acho que vem coisa boa por aí. Obrigado. Obrigada. Por favor. Bem, também quero agradecer as questões e considerações e declarar a minha incapacidade de responder todas elas, dada a complexidade de cada uma das, que mostra a pertinência delas e a qualidade dos que nos acompanham nesse debate aqui. Talvez a minha contribuição seja deixar aqui o gabarito das questões, né? Então, deixar letra A para a primeira questão, não é isso? O que eu vou fazer, na verdade, são comentários gerais, né? Em primeiro lugar, que talvez junta aí a perspectiva de uma transformação do próprio capitalismo, a perspectiva do socialismo, a questão da crise do capitalismo. Nós estamos, de fato, diante da crise mais dramática dos últimos 70 anos do modo de produção capitalista. É evidente que isso, no meu modo de ver, não é uma crise global, mas, na verdade, é uma crise concentrada num determinado espaço geográfico, que são basicamente os países ricos. Então, a crise, a meu modo de ver, não é global, porque tem países que estão relativamente bem, mas, no entanto, os efeitos dessa crise gerada no centro dinâmico do capitalismo, seus efeitos são globais. Acho que é importante diferenciar a natureza da crise que contamina os Estados Unidos, a União Europeia e assim por diante. Quer dizer, a luta dos trabalhadores na sociedade desses países é uma luta para manter o que eles têm. O debate que eles vivem é um debate entre a decadência e o declínio. Tá certo? Esse não é o debate colocado para nós, por exemplo. Nós sofremos os efeitos da crise global, que impôs, desde 2008, a possibilidade de crescer num ritmo muito menor. Tá certo? Isso não é uma realidade somente do Brasil, uma realidade para aqueles que se imaginavam, os chamados países baleia, né? Brasil, China, Rússia, Índia, países grandes, né? Com uma grande população, que conduziria o crescimento do capitalismo num ritmo mais forte, se tornou inviável porque os efeitos das decisões tomadas pelos países ricos, né, constrangem a possibilidade de você crescer mais rapidamente. As soluções de saída de crise dos Estados Unidos e da Europa constrangem a possibilidade de crescer mais em outros países. E não é menos verdade no Brasil, estamos assistindo isso, mas também caiu a possibilidade de crescer mais rapidamente na própria Índia e, inegavelmente, na China, que crescia 10, 11% ao ano, está crescendo 6, 7%. Então, há um rebaixamento das possibilidades de crescer em função da natureza dessa crise. Mas nós não estamos em crise. Tá certo? A tensão no Brasil e em outros países é uma tensão não para manter o que nós temos, a tensão é para ampliarmos o que nós já temos. São situações muito diferentes, não podemos, na verdade, misturar nesse sentido, né? Então, no caso dos países ricos, que estão vivendo uma crise muito profunda do ponto de vista do capitalismo, porque, na verdade, o capitalismo não é mais uma livre competição, tá certo? Nós temos cada vez uma competição imperfeita entre as grandes corporações, e essa competição imperfeita exige cada vez mais a presença do Estado. De tal forma que a disputa não é mais disputa de classes, mas é uma disputa em torno do fundo público. A solução desse capitalismo é a solução de mais Estado. É uma solução que possivelmente vai implicar um fundo público ao redor de 2/3 do PIB. Isso é hoje imaginável. Não é o que era também, em 1929, imaginar que os Estados nacionais, no caso dos Estados Unidos ou mesmo na Europa, chegassem a absorver 30%, 40% do PIB. Certo? Porque o Estado mínimo que governou
até o final dos anos 30, início 40, era um Estado que absorvia 5%, 6% do PIB. E ele passou a absorver muito mais para gerir um capitalismo oligopolizado. Agora nós estamos falando de um capitalismo monopolizado. Tá certo? Alguém imaginava, depois de 20 anos de predominância neoliberal, que dizia que o Estado sempre era o problema, do que o bom são as empresas privadas, as competentes. Imaginava que a General Motors estaria de joelho, dependendo de recursos, parcos recursos do orçamento norte-americano? Não. Então, a questão é que o fundo público, o orçamento, se transformou cada vez mais agora uma tensão, porque as grandes corporações pressupõem desse orçamento para poder dar legitimidade à sua valorização. A meu modo de ver, é diferente da nossa situação. Certo? A nossa situação. Acho que o nosso problema aqui é a nossa incapacidade de termos resolvido a relação entre Estado e mercado. Certo? Nós fomos incapazes de reposicionar a questão do Estado e do mercado, de tal forma que qualquer tipo de concessão que o Estado brasileiro faz hoje, por muitos é associado à ideia neoliberal dos anos 90. Certo? Nós não fizemos, infelizmente, um bom debate sobre a questão do papel do Estado no capitalismo do século XXI aqui no Brasil. É evidente que, dado esse bloco de investimentos que o Brasil precisa fazer, o Estado não tem fundo público para fazer isso. Ele pressupõe a participação do setor privado. A questão a ser definida é o seguinte: o que é estratégico hoje para ter o Estado? Por exemplo, na época do Juscelino, do plano de metas, houve um bom debate no Brasil a respeito disso. De onde é que o Estado tinha que estar, onde não tinha que estar. Por exemplo, a Fábrica Nacional de Motores, que era uma empresa estatal, foi privatizada no governo do Juscelino, porque entendeu, naquela época, que não caberia o Estado ficar fazendo carro automóveis, era melhor que tivesse as montadoras aqui no Brasil, etc. Nós privatizamos. No entanto, estatizamos, né, o setor elétrico, o setor de telefonia, porque no Brasil daquela época, né, tinha aquela música: de dia falta água, de noite falta luz, porque, na verdade, esses tipos de serviços de utilidade pública conduzidos pela iniciativa privada permitiam que só quem tinha dinheiro é que tinha acesso ao telefone e energia elétrica. A parte restante ficava de fora. Houve, a meu modo de ver, uma decisão adequada de estatização desses setores. A pergunta que nós temos que fazer hoje é o seguinte: quais são os setores estratégicos para o Brasil? Portos é estratégico? Aeroporto é estratégico? Esse debate precisa aparecer. Porque, do contrário, vai ficar o questionamento entre nós, inclusive, que nós estamos implementando políticas dos anos 90, o que é uma inverdade, porque é de outra natureza. Não estamos privatizando o estoque do capital, estamos privatizando, em tese, a possibilidade de um investimento futuro, da ampliação da capacidade produtiva nesses setores que são hoje cada vez mais compartilhados em relação à questão das concessões. Então, entendo que nós não resolvemos de forma clara e objetiva a relação Estado-mercado. Foi aqui levantado de forma adequada pela André uma crítica em relação ao tema da sustentabilidade ambiental. Mas eu não mencionei porque entendo que o tema da sustentabilidade ambiental não faz parte das decisões capitalistas. O capitalismo está se lixando, para dizer bem em forma. Tá certo? As decisões de sustentabilidade ambiental não passam pelo cupom. Não passam pelas decisões das grandes corporações transnacionais. Evidentemente que nós temos descobertas que permitiriam produzir de forma muito menos agressiva do meio ambiente, mas não se tornou decisão do mercado e, infelizmente, não vai ser incorporado. Certo? Os Estados Unidos, né, agora, e aí vem sido levantado isso como uma capacidade de reação norte-americana, encontrou uma nova fonte de sustentabilidade do seu problema energético através do xisto, que é dramaticamente agressivo ao meio ambiente. Tá certo? Então, estou mencionando isso, que a questão do meio ambiente, que, de certa maneira, é um tema que dá visão geral para todos, não é? Continua sendo tratado como uma parte. Tá certo? Vejam que como as coisas se organizam dentro do Estado. O tema econômico, que é estratégico na dimensão capitalista, é tratado de forma quase que totalizante. O tema econômico, no Brasil, não é diferente em outros países, está certo? Ele tem uma coordenação, tem um coordenador da equipe econômica, ele tem metas conhecidas por todos. Há mais de 30 anos, quando me formei, uma das dificuldades que eu tinha aqui, vou revelar, é entender o tal do superávit primário.
Hoje, qualquer cidadão sabe o que é superávit primário. Nós temos comentaristas econômicos que dizem se está de acordo ou não com a meta de inflação, com a meta fiscal. Tá certo? Todo mundo sabe se a política está a favor ou contra. Tem coordenação, tá certo? Tem metas, opera de forma articulada. No outro lado, a área social opera cada vez mais de forma fragmentada. Expandem-se os ministérios, expandem-se as secretarias, fragmenta-se cada vez mais, como se isso desse conta de uma perspectiva mais geral, né? Fazendo com que os ministérios, inclusive, secretarias, compitam entre si. Ah, tal área ganhou mais dinheiro. Ah, mas eu não ganhei, eu também quero. Tá certo? A área social não tem coordenação. Não tem metas. Não, é uma heresia, eu sei que os ministérios têm internamente, mas isso não aparece para a sociedade. Eu posso trazer qualquer político de qualquer partido que vai dizer, no meu governo nós investimos X milhões naquilo, fizemos aquele outro. Não dá para a sociedade saber se aquilo de fato mudou ou não mudou a realidade. Não temos nem analistas, né, comentarista social. O social só aparece quando tem tragédia. Mataram tanto, morreu tantos índios, mas só com tragédia. E quando se fala, na verdade, dos avanços que se constituiu, porque uma coisa é governar um país, né, com as características nossas, um país de dimensão continental, né, com enormes diferenças regionais, um país que veio, na verdade, de uma experiência dramática que foi o neoliberalismo, que destruiu a capacidade de fazer políticas públicas. Só o fato de nós ter reconstituído a capacidade de fazer políticas públicas não é desprezível. No entanto, reconstituir a capacidade de fazer políticas públicas não é suficiente. Porque nós terminamos recuperando a capacidade de fazer políticas públicas na perspectiva passada, que é justamente a setorialização. Como é que nós fazemos políticas públicas, na verdade, que dê a capacidade de você utilizar melhor o orçamento? O orçamento é muito bom, né, para o Tribunal de Contas, para os contadores, né, porque as rubricas, isso ninguém entende. A questão é a seguinte, como é que nós organizamos o orçamento do ponto de vista de uma ação articulada e integrada. Não tem problema, podemos ter 400 ministérios, o problema não é o número de ministérios, é a questão se você faz política coordenada. E o que nós aprofundamos, infelizmente ou felizmente, não é uma questão de juízo de valor, é que nós transformamos uma das unidades da federação, que são os municípios transformaram, tá certo, na verdade, em executores de políticas federais. São executores. Essa é uma questão complexa. Esvaziamento dos estados. Para que tem Senado? O Senado discute o que mesmo? Qual é a capacidade dos governadores de fazer política pública? Tá certo? Os equipamentos, os instrumentos que nós construímos pós-30, né, quer dar aos governadores a capacidade de fazer políticas públicas, porque tinham bancos, tinham fundos. O que o Diogo revelou aqui, né, é uma verdade. A União, né, tem um orçamento com 3% para aplicar livremente, gera cada vez mais a perspectiva da setorialização. Todas as áreas querem ter o seu percentual garantido no orçamento. Mas será que é uma verdade? Não é? Porque, assim como nós temos dificuldade de hierarquizar os problemas, nós temos grande dificuldade de entender a complexidade dos problemas, que gera, na verdade, uma profunda simplificação. Ou seja, o problema da educação, basta dar mais dinheiro que resolve. Mas será que mais dinheiro resolve mesmo? Será que o método de educação que nós estamos fazendo é o adequado? Será que o modelo de universidade que nós temos é capaz de ser reproduzível, dado o orçamento que nós temos? Ainda nessa questão do desenvolvimento do sustentável, é o seguinte, as propostas de desenvolvimento sustentável não são sustentáveis. Tá certo? Uma das propostas é o decrescimento. Isso só é talvez algo a ser tratado nos países que já são muito ricos, mas nós pensarmos em decrescimento, eu sei que não tem tempo para falar isso, mas pensar, as outras propostas são de um primitivismo ainda maior, é imexível, deixar as coisas do jeito que estão. Então, esse é um embate enorme que nós temos, porque
o Estado vai agregando problemas cada vez maiores e de forma parcial e setorial. Cria isso, tem pessoas para tratar, mas a sua capacidade de intervenção é, de certa maneira, muito reduzida. Acho que, olha, eu vou dizer bem, eu acredito que o Estado que nós temos hoje, ele não é um Estado contemporâneo dos problemas que nós temos. Certo? Esse Estado, né, nós temos Estado, começa por aí. Né? Vamos olhar, grande parte da América Latina nem Estado tem, não tem nem capacidade de arrecadação. O Estado brasileiro é eficiente para arrecadar recursos. Tá certo? Especialmente dos pobres, porque do rico aí já é um pouco mais difícil arrecadar. Não é? Mas arrecadar alguma coisa em torno de 35%, 36% do PIB brasileiro não é... Nós melhoramos muito a nossa capacidade de aplicar os recursos. Tá certo? Nós reorganizamos os nossos recursos. Isso foi muito importante para as ações os resultados que nós colhemos hoje. No entanto, essa forma de reorganização não nos dá condições para fazer o salto dos investimentos que a gente quer. Uma parte vai ter que ser feita pelo setor privado, mas outra parte pressupõe a capacidade de intervenção maior do Estado brasileiro. Isso implica, por exemplo, repensar o tamanho da nossa maioria política. Certo? Uma coisa é nós termos feito uma política que foi boazinha para todo mundo, muito mais para alguns do que outros, mas foi boazinha, ninguém perdeu. A questão colocada hoje é o seguinte, é como é que nós teríamos que criar um fundo que pega os exportadores do agronegócio brasileiro, como foi feita por Getúlio em 1950. Ou seja, eles geram um excedente, esse excedente fica todo para eles. E a infraestrutura que nós fazemos é para eles, é portos, estradas, rodovias, tudo só para eles. O dinheiro o fundo vem de todos, mas é voltado para alguns. Como é que se compartilha isso? Certo? É uma disputa política da enormidade, da complexidade, que é difícil de você montar se você não rever a maioria política que nós criamos. Uma maioria muito grande, que é boa do ponto de vista de evitar problemas no Congresso, mas ela é insuficiente para você fazer ações que implicam, na verdade, opções que alguns sejam perdedores. Vejam a dificuldade, a dramaticidade que nós temos para enfrentar, pela primeira vez, tá certo? Talvez nos últimos 40 anos, nós enfrentamos o núcleo do setor financeiro, os banqueiros. Essa é uma disputa fundamental que está sendo feita, tá certo? E estamos aí num momento especial, né? Até quanto vão realmente fazer com que a política monetária, não é, seja algo fundamental do ponto de vista das reconexões das alianças. E, para terminar aqui, eu queria falar um pouco sobre o tema à margem, que é o seguinte: nós não somos um país de tradição democrática. Certo? O nosso passado revela, na verdade, que nós o que mais sabemos fazer é de forma autoritária. Né? E eu queria deixar assim para a gente pensar, por quanto tempo a democracia dura no Brasil? Não, perfeito. Nós completamos 50 anos de experiência democrática, agora em 2013. Talvez um pouco mais, mas, enfim... A pergunta que eu vou fazer é para os próximos anos. Quanto tempo mais? Por quanto tempo mais vocês acham que o PSDB vai continuar defendendo a democracia no Brasil? Não, porque a UDN no pós-45 também era democrática. Acontece que eles são democráticos desde que eles possam estar... Aí põe uma responsabilidade muito grande para os paulistas, né? Não estou querendo dizer que temos ameaças nem nada, nem se trata que vai ter golpe, coisa desse tipo, porque também os golpes são de outra natureza. Não é? Mas o que nós estamos observando é que há cada vez mais um bloqueio. Tá certo? Você tem proposta de um lado, nós assistimos agora, não é? Com toda a pompa, a defesa da Constituinte, defesa da reforma política, daí vai para bom, não acontece nada. Nos anos 60 também era assim. Né? O João Goulart lançava uma proposta de reforma agrária, a UDN lançava outra, bloqueio. Não, há uma paralisação. Essa é a questão chave, porque
Na democracia, a política é sentido e direção. Tem que ter claro. Para onde é que você está indo? Esse é o nosso caminho. Estamos indo aqui, a gente está tendo problemas aqui, mas o sentido é isso que nós estamos trabalhando. É para lá que nós vamos. Quando isso fica muito embaralhado, gera a sensação de imobilismo. Os tucanos inventaram a reeleição quando eles estavam no poder. Agora que estão fora, são contra. São contra. Eram ontem 5 anos sem reeleição. Pois é. É que era 5 anos antes. Bom, então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Nós estamos vivendo um momento singular que pode dar, não é, um grande de Gaulle, e esperamos que vai dar o de Gaulle, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, pela tolerância, né? E ficamos à disposição aqui, de longe olhando para que vocês aqui sejam de fato aqueles que vão ajudar a reescrever a história, né, de outra maneira, porque estamos vivendo um momento singular. Muito obrigado. A gente agradece muito ao Márcio, né? E esse é o sentido, de fato, desses debates que continuam. Vou lembrar de novo, para quem tem aqui, né? Dia 19 de setembro. Essa parte final, por exemplo, vai entrar nesse debate mais diretamente, dia 19 de setembro, né? Cultura democrática, Estado e movimentos sociais. Né? Então, vocês já estão todos convidados, todos e todas convidados, né? E o sentido mesmo é esse, é reflexão, debate, colocar bastante minhoca na nossa cabeça, eventualmente algumas respostas, mas para a gente coletivamente, que estamos aqui no governo, em diferentes áreas, a gente poder proporcionar esse tipo de debate mais regularmente. E a gente sempre estimula também que, tal como nós fazemos aqui internamente, vou revelar aqui, Diogo, nós já fizemos um debate interno aqui na Secretaria-Geral este ano com o André Sinja, com o Vladimir Safatli, temos um outro com a Amir Cair, previsto agora em agosto, Regina Novaes. Fazemos debates, além desses mais amplos, fazemos debates internos nesse nível também, pegando essas questões e outras, vamos dizer assim, né? Então, há um estímulo que vocês promovam isso internamente, estimulem que os secretários executivos de cada ministério, tal como o Diogo, que está aqui hoje, e é um dos mentores dessa ideia, eles também, no ministério de vocês, façam esse tipo de debate. E a gente, dentro do possível aqui, né, Diogo, enquanto secretaria-geral, a gente puder contribuir para organizar, enfim, estamos aí à disposição de todos e todas. Um abraço, bom dia, obrigado, Márcio, até 19 de setembro. Só uma coisa, eu vi que o pessoal da Juventude faltou, ficou comemorando a aprovação do Estatuto ontem à noite, aí não veio para o debate. Aprovaram antes?